Olá, queridos, Deus abençoe você que nos escuta nesse momento. A paz do Senhor Jesus. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, estamos de volta para trazer a você mais uma reflexão à luz da palavra de Deus. E convido você para, junto comigo, em breve tempo, estar ouvindo o que Deus tem a falar para você e para mim, para o nosso coração. Para tanto, eu convido você a se inscrever no canal Pastor Sérgio Santos, e esse amigo que vos fala. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e seja mais um amigo do canal, onde foi extraído para edificar a sua vida. Não tem outro objetivo, para alcançar você com o esclarecimento das Escrituras. Eu quero orar para tanto e assim deixar essa breve reflexão. Deus, em nome de Jesus, eu oro junto com essa pessoa que nos ouve nesta hora e peço a tua direção. Peço, Espírito Santo, a graça para trazer a verdade, quem sabe o esclarecimento, um despertamento, quem sabe uma direção que essa pessoa está precisando, quem sabe uma compreensão mais apurada do que a tua palavra nos diz. Quem sabe até uma compreensão mais simples, porque a sua linguagem é simples, Senhor. A tua mensagem não é uma mensagem complicada, mas uma mensagem simples. Então vem na pessoa do Espírito Santo me ajudar e ajudar este meu querido, esta minha querida que nos ouve, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Convido você para ler o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus se dirige ao apóstolo Pedro diante de uma resposta onde Deus o havia revelado. Jesus estava diante dos discípulos e pergunta a eles: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Vamos fazer o seguinte, para não ficar um texto isolado, embora iríamos buscar o contexto, mas a gente vai compreender melhor lendo a partir do versículo 13 até o versículo 19. Então vamos lá. Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Agora Jesus se dirige especificamente aos discípulos. Simão Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas eu lhe digo mas por meu Pai, vamos corrigir isso aqui, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, não poderão vencê-la. No verso 19, Jesus traz uma expressão muito forte, desculpa, e eu não quero deixar de ler esse texto. Diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Digo amém. Muito bem. Nós estamos diante de uma revelação muito profunda, de uma revelação que mexe conosco como igreja do Senhor Jesus. Se você é um cristão, você é a igreja do Senhor Jesus. Como cristão, é claro, você é corpo místico do Senhor Jesus.
Você é o corpo de Cristo, né? Você é a imagem e semelhança do Filho de Deus. E no contexto de igreja, você é o corpo de Cristo. E nós temos aqui um desafio muito grande. O texto bíblico nos revela que Jesus está em um lugar, em uma região chamada Filipe de Cesareia, né? Ou Cesareia de Filipe, dá no mesmo, né? Ou seja, é uma região, né, pagã. Essa região onde Jesus se encontra não é regiões onde está a Terra Santa, não. Jesus está em regiões pagãs aqui. Cesareia era uma região pagã. Inclusive, quando Jesus vai falar sobre que, em relação a Pedro, ele estava indicando que ele mesmo era a pedra, se dirigindo a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra não era Pedro, mas ele mesmo. Ele era esta pedra. Edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus estava diante de uma caverna, e nessa caverna havia uma fonte de águas, onde ninguém jamais ousou atravessar ou passar por essa caverna. Diante dessa caverna, essa entrada, havia um altar erigido aos deuses pagãos ali, naquele lugar. Jesus se depara diante exatamente dessa porta, dessa caverna onde existe uma porta de entrada para uma fonte de água, onde ninguém jamais ousou entrar. Quando Jesus se depara diante desta região, neste lugar, ele se dirige aos discípulos fazendo essa pergunta: quem vós dizeis que o Filho do Homem é? Eles não respondem pessoalmente, eles, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, alguns outros dizem que o Senhor é Elias. Enfim, Jesus desejando saber a resposta deles, eles respondem e dizem: Senhor, tu és, ou melhor, Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe diz com verdade: não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. E agora ele traz a luz desta realidade que ele está vivendo, que ele está diante de uma caverna onde jamais ninguém ousou entrar, uma área pagã. E ele diz: olha, sobre esta pedra, que era ele mesmo, se referindo a Pedro, mas era ele mesmo essa pedra não era Pedro. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele abre um parênteses e diz: e te darei as chaves do reino. O que ligar na terra será ligado no céu, o que se for desligado na terra será desligado no céu. A princípio vamos entender isso aqui. Quando Jesus se refere que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está dizendo a seguinte verdade: não haveria nenhuma porta fechada que a sua igreja ou que a mensagem do evangelho não pudesse chegar. Essa é a primeira realidade. Jesus está dizendo que o poder do evangelho seria capaz de penetrar qualquer que fosse a porta que estivesse fechada. E se tem uma igreja, se tem uma instituição, melhor dizendo, constituída por Deus na terra, chama-se igreja, e é somente ela, e somente a igreja foi dado a responsabilidade
de levar a mensagem do Evangelho, de transmitir a mensagem do Evangelho. Se existe uma instituição que será cobrada por Deus no último dia, cobrança sobre responsabilidades que lhe foi dado, essa instituição chama-se a igreja. Somente a ela foi dado autoridade, responsabilidade para anunciar a mensagem do Evangelho. Nós vamos entender aí que a igreja agora, ela se coloca como a porta dos céus. Por quê? Porque é a única instituição que leva a mensagem do Evangelho. E de forma genuína. A mensagem do Evangelho não é pregada simplesmente dando uma cesta básica. Não, a mensagem do Evangelho é pregada através da palavra, da mensagem do Evangelho. A mensagem do Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque salvação não é boas obras. Por isso que a mensagem do Evangelho não está atrelada apenas a ajudar o próximo, dando benefícios, mas levando a verdade do Evangelho pregada, transmitida, levando o Cristo crucificado, ressurreto, que morreu, mas ressuscitou. A segunda verdade que nós vamos encontrar, porque a primeira é essa, nós somos as portas dos céus. As chaves que Jesus se refere, a primeira chave é a pregação do Evangelho. Essa é a primeira chave para o pecador entrar no reino dos céus. Por esta porta chamada igreja, que sou eu, que é você. Nós podemos abrir a porta dos céus para o pecador através da mensagem do Evangelho. Quando a igreja prega, a igreja está abrindo as portas dos céus para o pecador, dizendo: entrem, você é convidado a entrar no reino de Deus. Mas existe uma outra chave. Poderia citar muitas, mas eu quero apenas ater essas duas. A outra chave é a chave da disciplina. Lembra quando Jesus disse: o que vocês desligar na terra será desligado no céu. O que vocês ligar na terra será ligado no céu? Jesus está dizendo: o que vocês estabelecerem à luz das Escrituras como princípio, à luz das Escrituras, não inventando, não criando ordenanças de homens, não criando conjunções para somar a Bíblia mais alguma coisa, não. Como faziam os fariseus, não. O que vocês fizerem à luz das Escrituras, em relação ao pecador, será ligado no céu e será ligado na terra. Também a luz das Escrituras, a luz dela, não mais e nem menos, a luz da Bíblia, o que vocês fizerem desligando na terra em relação ao pecador, será desligado nos céus. A outra chave chama-se disciplina. Porque não basta apenas convidar o pecador para entrar no reino. Porque o reino não é um reino de indisciplina. O reino de Deus é um reino de disciplina. Então o que é que Jesus está dizendo? Olha, vocês abrem a porta para os pecadores entrarem. Mas quando eles entrarem, ensine a palavra. Lembra quando Jesus envia os discípulos e diz: ensinai a todas as nações. Ensinem. Mostrem a eles que a partir de hoje a mentalidade deles precisa mudar. Mostrem a eles, à luz das Escrituras, que o coração deles precisa ser um coração de criança. Mostrem a ele, à luz das Escrituras, que a vida deles precisa ser uma nova vida comigo. Há uma nova criação. Ou seja, eles vêm como estão, mas não vão permanecer como vieram. Você está entendendo? Você já mudou? Nós já mudamos. Se nós chegamos nesse reino e permanecemos do mesmo jeito, a salvação não está completa. Você só entrar no reino não basta. Lembra daquele banquete que o rei, Jesus contou a parábola do rei que fez um banquete, né? E a única coisa que o rei exigiu foi que colocasse roupas nupciais para o banquete, para a festa, para celebrar a festa. E havia um único homem, um só, que entrou sem as vestes da festa.
E o que foi que o rei, quando entrou, viu? Viu esse único homem. Lá tinha aleijado, tinha paralítico, tinha cego, tinha surdo, tinha todo tipo de gente. Tinha judeus, tinha pagãos, tinha todo tipo de gente. Mas o único que o rei avistou, numa figura de Jesus, foi aquele que estava sem a veste. Mostrando que o reino é um reino de disciplina. Deus não está buscando pessoas que não sejam pecadores para a salvação, mas pecadores arrependidos, justificados pela veste de Cristo, ou seja, aquela veste era um símbolo da justificação. Era a prova de que ele estava ali, debaixo da bênção do rei e debaixo da ordenança do rei. A outra verdade, e é uma pergunta que eu quero fazer a mim e a você. A primeira verdade é que nós somos as portas dos céus para a humanidade, para a nação perdida. Você é a porta dos céus. Você tem a chave dos céus. A chave que abre a porta, mas a chave também que fecha a porta. Mas nós temos nos tornado as portas dos céus? Ou temos nos tornado as portas do inferno? Qual a sua resposta para isso? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta dura e severa? Para mim e para você refletir. Porque tem muita gente que tem se tornado, dentro da igreja, não um elemento chave do reino de Deus. Não um elemento que abra as portas dos céus, mas um elemento, uma pessoa que fecha as portas dos céus para as almas. Jesus não nos chamou para fechar as portas dos céus. Com a minha humanidade caída, falha, fraca que eu tenho. Não. Por quê? Já na igreja, da igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, podemos dizer assim, do qual nós somos imitadores deles. Nós somos o segmento da igreja dos apóstolos. No capítulo 5 de primeira carta aos Coríntios, Paulo chega, e sabe o que é que Paulo encontra na igreja? Você vai ver lá, Paulo encontra imoralidade na igreja. Ele chegou a saber que tinha pessoas deitando com a sua própria mãe. Havia incesto. Imagine você. Eu lhe pergunto, essa pessoa está sendo porta dos céus ou porta do inferno? No capítulo 6, Paulo encontra cristãos com queixas de irmãos, chegando a levar irmãos para a delegacia, para dar parte dessa pessoa, dar parte do seu próprio irmão. Será que essas atitudes aqui são atitudes de quem está no reino de Deus? De uma porta que é intitulada Portas dos Céus? Ou podemos chamar de Portas do Inferno? Eu vou ser mais franco, eu vou ser mais claro com você. Nós temos sido portas dos céus ou portas do inferno? O nosso comportamento tem revelado, como cristãos, os céus ou o inferno? O reino de Deus ou o reino do mundo? Uma irmandade que se ama, que se abençoa incondicionalmente, cheio de graça, de misericórdia? Ou temos vivenciado o mesmo mundanismo, o mesmo comportamento que tínhamos lá fora, estamos vivendo dentro da igreja? Qual a sua resposta para isso? No versículo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo encontra pessoas fazendo 3 tipos de coisas. Fazendo coisas inconvenientes, fazendo coisas que dominavam a mente e o coração deles, e fazendo coisas que não edificavam a vida espiritual deles. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo vai encontrar mais uma vez e vai repetir a mesma mensagem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. E a igreja lá estava sendo dominada, estava vivenciando uma realidade diferente. E estava vivendo como se não estivesse vivendo a vida de Cristo.
No capítulo 7, olha outro problema. No capítulo 7, Paulo vai encontrar pessoas que não querem se casar, mas querem viver abraçados. Aí Paulo diz, olha, se vocês não se aguentam, não conseguem viver como eu, solteiro, é melhor que vocês se casem do que viver se abraçando, do que viverem na prostituição. Porque tinha gente se prostituindo dentro da igreja. Tinha gente contaminando o templo do corpo do Senhor. Tinha gente vivendo a abominação diante de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Paulo vai encontrar na mesma carta, no capítulo 7, ele chama a atenção àqueles que não queriam se casar e aconselha que se casem para não viver abraçado, se prostituindo. Ele vai encontrar pessoas que estavam casais, irmãos casados, que estavam se rejeitando um ao outro por coisas banais. Casais que arenga, que discute por besteira. Né? Por bobagem, se discute. Estavam se deixando de pagar o voto, né? Matrimonial. As mulheres estavam se separando dos maridos no sentido de relacionamento sexual. Aí Paulo vai lá e diz, olha, não se prive um do outro, a não ser por consentimento mútuo, ou seja, a não ser que um permita. Vocês chegam a um denominador comum, só hoje não vamos ter relação. Eles estavam criando problemas com isso. E muitos casamentos estavam se rachando por conta disso. Esposos brigando, chegando reclamando por conta dessas situações. E se você estiver vivendo essa situação, conserta isso, hein? No capítulo 8, Paulo vai advertir aqueles que estão comendo na mesa do Senhor e comendo na mesa do diabo. Veja o cenário de uma igreja que é agora portas dos céus. Parece mais portas do inferno, não é? Será que a igreja nos dias de hoje não está tendo essas situações aqui? Ou quem sabe pior? Vivendo em desunião, sem perdoar. Pastores que faz seleção para casar pessoas. Eu caso você, você não. Eu batizo você, você não. Pessoas que ficam escolhendo igrejas para frequentar. Pessoas, membros cristãos que ficam escolhendo pastores para ser pastoreada. Esse pastor eu quero, aquele não. Esse pastor é mais santo do que aquele. Julgando, até julgando pastores. Julgando homens serem mais santos do que outros. Quem chamou você para julgar alguma coisa? Para ditar santidade de ninguém? Quem é você? Quem sou eu para isso? Para ficar determinando o que é e o que não é. A única autoridade, quem tem a última e única autoridade é as Escrituras. A palavra de Deus. Ela tem autoridade para isso. Não eu e você. Então, Paulo vai encontrar pessoas que de dia estão adorando a Deus, mas de noite vão adorar o diabo. Era assim que estava a igreja. De novo eu vou perguntar, temos sido portas dos céus ou portas do inferno? A gente luta para trazer uma ovelha para a igreja, a gente se esmera, se sacrifica, a igreja ora, jejua, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus traz. E quando essa ovelha chega, ao invés de se unir com a ovelha, vão brigar com a ovelha, vão se desunir com a ovelha. Vão criar divisão, grupinho, fica no meu grupo. Fica aqui com a gente. Ali não. Portas dos céus ou portas do inferno? Infelizmente, tenho ouvido de muita gente
Ah, não quero saber de igreja. Sabe por quê? Porque nós temos dado mau testemunhos do Evangelho de Jesus. Ao invés de mostrar a realidade do reino de Deus, nós temos mostrado o mundanismo no reino de Deus. Ao invés de mostrar a santidade no reino de Deus, não a santidade farisaica, mas uma santidade verdadeira, temos mostrado mundanismo, banalidade da santidade. Temos desvalorizado o Evangelho. E Deus está desejando que nós possamos nos portar como portas dos céus. Ainda é tempo de mudar esse retrato. No capítulo 9, Paulo encontra um grupo de irmãos que ignorava o apóstolo ser mantido, assalariado. Estava ignorando o salário do apóstolo Paulo. O homem que se esmerava, que abriu a igreja, que fundou a igreja de Coríntios, Paulo. Eles estavam ignorando o salário dele. Tinha um grupo lá lutando contra essa realidade, essa verdade. E a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. E você vai ver isso lá em Coríntios capítulo 11. O Paulo vai orientar, diz, olha, graças a Deus pelos irmãos que vieram e me ajudaram. Vejam, outras igrejas que estavam ajudando ele. Outras igrejas, outros irmãos estavam ajudando ele. Senão Paulo tinha passado necessidade. Honre a sua liderança. Abençoe a sua liderança. Ao invés de criticar, em vez de murmurar, de jogar pedra, abençoe. Seja um veículo de bênção e não de maldição dentro da sua igreja. Seja um canal de bênção. Abra caminhos. Faça pontes e não muralhas para as pessoas não passarem. Abra as portas e não feche as portas para as pessoas. Você é porta dos céus ou portas do inferno? Pense nisso. E eu desejo que você se torne uma porta dos céus. Você tem as chaves dos céus. A chave da mensagem do Evangelho. A chave da disciplina do Evangelho. Vamos nos tornar portas dos céus. Vamos fechar essa porta do inferno e abrir as portas dos céus. E povoar os céus. Trazendo para a casa do Senhor almas. Almas e que essas almas, essas vidas, possam encontrar em mim, encontrar em você testemunhos vivos. E quando elas chegarem lá, elas possam dizer, eu encontrei as portas dos céus. Eu encontrei o reino de Deus. Eu encontrei as portas do reino de Deus. As portas da salvação. Deus bendito, ajude a mim, ajude a igreja, ajude a esse servo, esta serva que está aí. E que quando chegar na tua casa, que verdadeiramente possam encontrar as portas dos céus abertas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e nos ajude a vivenciar as portas dos céus e não as portas do inferno. Deus abençoe você. Deus abençoe você, igreja. Deus abençoe você, cristão. Seja você portas dos céus. Abra as portas e não feche as portas. Em nome de Jesus. Grande abraço.